Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. O procedimento envolve riscos e necessita cuidados. E este é o assunto do quadro de saúde aqui no Conexão RS. Pode rodar a vinheta. Está conosco o cirurgião plástico Paulo Solano, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Luiz, tudo bom? Bom, olha, você pode aí participar, você que está afim, pensando em fazer uma cirurgia plástica, né? Pode participar pelo 99588-2374, 99588-2374, né? Você pode também sugerir temas aqui para o quadro de saúde, a nossa produção vai recolher a sugestão e mandar perguntas e comentários para o nosso especialista, o Dr. Paulo. Doutor, por que a gente faz... Eu imagino, tá? Vamos ver se eu estou certo. O Brasil já liderou o ranking mundial de cirurgia plástica. Em 2013, isso? Em 2013 foi o líder mundial. Agora a gente caiu para a segunda posição, atrás né? dos Estados Unidos somente. Pô, mas ainda estamos na frente de muita gente. Sem dúvida. O que faz do brasileiro... O que faz o Brasil ter esse número tão expressivo neste procedimento? O que faz o brasileiro ser... É vaidade? Eu acho que principalmente a vaidade. A gente vive também num país tropical que tem uma cultura de exposição do corpo, né, nas praias. Isso faz com que o brasileiro, a brasileira e também o homem, de uma forma geral, busque estar cada vez melhor consigo mesmo. Sim. E em algum momento de sua vida, buscar por um procedimento cirúrgico para se sentir melhor, aumentar a sua autoestima. Eu acho que é isso. Eu também acho e digo mais, né? Por exemplo, nós da mídia, né? Não fazer a meia-culpa aqui, também não faço novela, né? Mas a gente vê uma cultura que valoriza, né? Que se volta ao corpo perfeito, especialmente para as mulheres, ou até mesmo um corpo que a pessoa não herda naturalmente, mas vê numa propaganda de cerveja. Sim. E acaba querendo se identificar. Sem né? Se dúvida. torna o padrão. Quais os procedimentos mais procurados pelos brasileiros? E junto, né, o público feminino ainda é o que mais procura? O senhor disse até homens, o metrosexual está mudando essa cultura? O público feminino ainda é o que mais procura, Sim. Mas a gente tem até um levantamento recente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que nos últimos 5 anos cresceu 4 vezes o número de homens que buscam procedimentos. Isso varia um pouco com a faixa etária, né? Na faixa etária de adolescentes, geralmente são procedimentos de otoplastia, correção das orelhas de abano. Nos adultos jovens, procedimentos de lipoaspiração, lipoescultura. E naquele homem mais maduro também cresce muito o número de homens que buscam procedimentos de implante capilar ou de ritidoplastia, que é o procedimento de rejuvenescimento facial. Mas ainda as mulheres são as que mais procuram, as que mais chegam ao consultório procurando procedimentos estéticos realmente. Dentro dos procedimentos campeões, assim, sem dúvida, são as cirurgias de mama e cirurgias de contorno corporal, que envolvem abdominoplastia, procedimento de lipoaspiração, lipoescultura. Esses são os principais, assim, os mais procurados atualmente. Sim. Agora me chamou a atenção, doutor, quadruplicou? Quadruplicou. Nos últimos homens? 5 anos, a procura masculina por procedimentos estéticos quadruplicou. Isso é uma transformação muito cultural muito grande, porque o homem tinha aquela coisa no grupo, né? Fez plástica, o metrosexual, aquela coisa toda. Hoje parece que não tem vergonha, não tem... Acho que esse tabu tá caindo por terra. Sim. Acho que cada vez mais os homens estão querendo se cuidar, não somente da beleza externa, mas também da sua saúde, buscando fazer um exercício físico, estar bem consigo mesmo e também da parte estética, por que não? Sim. E, bom, a gente viu que a vaidade pode levar, então, ou seria o principal fator que leva o brasileiro a estar figurando no ranking entre as primeiras posições. Sim. Mas existem também casos, não fica só na vaidade, a gente tem casos de necessidade. Não, sem dúvida, tem os procedimentos reparadores que são muito importantes também. Tem muitas mulheres que têm uma mama muito grande, que causam prejuízo postural, dor na coluna. A redução mamária, nesses casos, é encarado como uma cirurgia reparadora, né? Sim. Porque vai melhorar o bem-estar da paciente, ela vai se sentir melhor, vai melhorar a sua postura, vai conseguir praticar melhor um exercício físico também. Então, a cirurgia plástica, sem dúvida, ela é muito mais do que somente a estética. Sim. Também tem essa parte reparadora que é fundamental e muito importante. A gente está vendo aqui alguns números, está na tela aí para você ver aí de casa, né? O ranking, né? O número das cirurgias, 15 cirurgias plásticas mais feitas no Brasil. Né? Eu estou vendo aqui alguns números, a abdominoplastia está com 131
131 mil procedimentos realizados, a lipoaspiração 182, estão liderando ali pelo que Sim, eu tô são vendo, os né? líderes do ranking São os mesmo. líderes, né? Algum novo procedimento está ganhando atenção que a gente está acompanhando nos últimos tempos, por Nos exemplo? últimos tempos, está muito em voga o procedimento de bichectomia, né, que é um procedimento da redução da gordura de um compartimento de gordura facial para Esse eu não melhorar conhecia, doutor. para melhorar o contorno facial, mas é um procedimento que não pode ser feito de forma indiscriminada. Ele tem suas indicações, Sim. tem que ser bem indicado e Uhum. feito de forma consciente. Isso é para quem, por exemplo, vou usar a linguagem de leigo Claro, agora, sem né? dúvida. O bochechudo, como a gente diz. Exatamente. É um procedimento que tem um seu benefício naquele paciente que se incomoda com aquele excesso de gordura aqui na região da bochecha. Sim, claro. Bom, eu imagino, tá aqui, tudo a gente vai chutando, né, doutor? Mas o senhor que vai dar a resposta. O inverno é realmente o período onde as pessoas procuram mais, isso porque a gente consegue esconder a cirurgia? Tem vários motivos. No inverno, a busca por cirurgia plástica cresce 50% em relação ao restante do ano. A gente encontra várias vantagens no inverno, né? Uma delas é que o inchaço tende a ser menor nesse período. O fato da gente poder usar roupas mais largas também no inverno acaba escondendo a cinta modeladora que os pacientes têm que usar, e a intensidade solar é menor também, né? E o sol prejudica muito o processo de cicatrização. Uma cicatriz exposta ao sol, ela pode tender a ficar hiperpigmentada, marcar mais a pele. Então, tem diversas vantagens. Uma delas também é o paciente se preparar no inverno para estar bem no verão. Sim. E poder usufruir dos resultados Imagino. no verão. Então, esse conjunto de fatores faz com que cresça 50%. Agora, vamos combinar uma coisa, né, doutor? Parece, né, por tantas pessoas fazerem e optarem. Quero lembrar que se você tem alguma dúvida a respeito de cirurgia plástica, por favor, mande a sua pergunta agora, 99588-2374, 99588-2374. E, bom, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, não é como ir ao armazém, comprar um saco de pão. Não, de forma alguma. Né? Não é uma coisa simples. Parece, tanta gente faz, mas parece que qualquer um pode fazer, a qualquer momento, qualquer hora. Vamos relembrar aqui tantos cuidados pré e pós-operatórios. A cirurgia oferece algum tipo de risco? Sem dúvida. Qualquer cirurgia oferece um risco? Qualquer cirurgia plástica, qualquer tipo de procedimento cirúrgico tem seus riscos. Sim. Esses riscos a gente tenta reduzir da melhor forma possível com uma preparação pré-operatória adequada. O grande inimigo de qualquer cirurgia é o cigarro, o tabagismo. Então, a gente sempre tem essa recomendação de cessar o tabagismo pelo menos um mês antes do procedimento cirúrgico para tentar reduzir ao máximo os riscos. Mas tem diversas outras coisas, né? A gente sempre faz uma avaliação pré-operatória, onde a gente pede diversos exames para ver se o paciente tem anemia ou tem algum problema de coagulação sanguínea. A gente tenta identificar fatores que poderiam aumentar o risco cirúrgico e dessa forma levar o paciente no seu estado melhor para o procedimento cirúrgico, né? É muito importante também, algumas medicações podem aumentar o risco também. Então, é muito importante, quando você for ao seu médico, falar para ele todas as medicações que você usa, inclusive medicações fitoterápicas. Tem algumas medicações que não são, às vezes, prescritas, que são ditas naturais, como ginkgo biloba, por exemplo, que aumenta muito o risco de sangramento no ato operatório. Então, todas as medicações que você faz uso tem que ser ditas para o seu médico. Sim, então é importante. Quando perguntarem, né, aquela coisa, toma alguma medicação, inclui também essas que a gente compra até num 0800 aí. Exatamente, tudo. Perfeito. Até algum tipo de erva medicinal, tudo isso pode aumentar o risco cirúrgico. É muito importante não esquecer de falar nada para o seu médico. Eu já volto no pós-operatório também, que é importante, mas antes vamos atender os telespectadores, o Jair da Restinga. Boa noite, seja bem-vindo, Jair. Tenho atrofia muscular, isso faz com que eu engorde muito na região do abdômen. Não tem problema nenhum de saúde, tipo coração, enfim, posso fazer uma lipo nessa região? Pelo menos me parece que ele fez um hemograma e está cuidando da sua saúde, né? Ele tem que fazer a avaliação com o seu médico, né? Para ver se ele não tem nenhum fator de risco maior. Se ele não tiver nenhum fator de risco, tiver com a saúde em perfeita condição, talvez ele possa sim corrigir esse problema no abdômen que o incomoda.
Quais cirurgias plásticas estão disponíveis no SUS? Pergunta a Lundiara, do bairro Partenon. Seja bem-vinda, Lundiara. Boa noite, Lundiara. Bom, as cirurgias do SUS... que o SUS oferece são os procedimentos reparadores. Sim. Seja o procedimento de redução mamária, para aquela paciente que tem a mama muito volumosa, que causa uma disfunção para ela, ou nos pacientes que submeteram a cirurgia bariátrica, que às vezes perdem 30, 40 quilos no pós-operatório e que ficam com aquele abdômen em avental, e os procedimentos de câncer de pele também, que são muito importantes. O SUS oferece todos os procedimentos reparadores. Bom, se o seu objetivo é estético mesmo, uma alteração, aí tem que ser por particular. Aí o SUS não oferece procedimentos estéticos. Bom, vamos voltar no pós-operatório agora. Sim. Existem algumas limitações depois. Por exemplo, no caso, retirei um excesso de pele, né, no caso, Sim. depois de uma cirurgia bariátrica. Esse tipo de procedimento vai me deixar um ano, 6 meses, com algumas limitações na minha movimentação, por exemplo? A recuperação pós-operatória é variável de paciente para paciente. O que a gente sempre orienta é que naquelas primeiras semanas de pós-operatória não faça esforço físico. Sim. Isso o paciente vai se dosar no seu pós-operatório, mas o esforço físico pode ser muito prejudicial, pode causar um sangramento. E a recuperação é bem variável também. Tem pacientes que com um mês após a cirurgia já voltaram às suas atividades normais. Só que tem pacientes que demoram um pouco mais. No caso das mamas, agora me lembrei, a gente teve mudança no material ao longo do tempo. Sim, né? Exigiam que se fizesse... Enfim, depois de uma cirurgia de mama, a gente tem que voltar ao médico periodicamente para avaliar? Sem dúvida. Toda mulher que faz, antes de ela colocar um implante mamário, geralmente são feitos exames de rastreio para câncer de mama, ultrassonografia ou mamografia, dependendo da faixa etária da paciente. E esse rastreio vai seguir no pós-operatório também, com os exames mais indicados para cada caso. E ela não pode deixar os cuidados. Uma dúvida muito frequente é qual a validade de uma prótese mamária. Essa é uma pergunta difícil de responder. Alguns fabricantes falam que a prótese deveria ser trocada com 10 anos, mas o que a gente observa é que se a prótese não der problema, ela não precisa ser trocada. Ela é trocada geralmente quando dá problema. Mas esse rastreio é fundamental, esse acompanhamento. Então, a gente não pode simplesmente fazer o procedimento cirúrgico e nunca mais retornar. A gente tem que fazer esse segmento com o seu cirurgião plástico ou com o seu mastologista. Sim. Isso é fundamental. A Fernanda de Canoa, seja bem-vinda, Fernanda, do bairro Estância Velha. Ela pergunta, dá para fazer cirurgia de redução de mama pelo SUS? Dá para fazer de redução de mama pelo SUS. Se o seu caso for um daqueles casos que eu enumerei, uma mama muito volumosa que cause um prejuízo funcional comprovado, esse procedimento pode ser feito sim. Bom, eu vou juntar duas questões aqui, doutora. A primeira é o seguinte, a gente estava falando que não é algo simples e banal. Hoje a gente tem, assim, por exemplo, a aplicação de Botox realizada por outros profissionais, como dentistas e clínicas estéticas. Esses procedimentos podem ser feitos por esses profissionais ou é melhor realmente procurar um médico? Isso porque algumas pessoas procuram reduzir o valor. Antigamente estava associado a algo muito caro. Hoje, a gente já mudou essa realidade? A cirurgia plástica está mais acessível? Sem dúvida, eu acho que ela está muito mais próxima de todo mundo, mas é muito importante checar quem é o profissional que vai fazer o procedimento. Para você ter uma ideia, após a faculdade de medicina, que são 6 anos, para você se formar cirurgião plástico, é necessário você fazer 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, é uma formação de 11 anos para que você esteja habilitado. Sim. O dermatologista, a mesma coisa, ele faz uma formação extensa, uma formação muito longa. Então, minha principal recomendação é sempre busque saber quem é o profissional que está oferecendo aquele serviço. E não olhe simplesmente para o preço do procedimento, mas busque a informação, quem é esse profissional, aonde ele fez a formação dele, ele tem a titulação que ele diz que tem. Para você ter uma ideia, foi feito também um levantamento pela nossa sociedade, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que mostra que 94% dos processos atuais contra procedimentos estéticos não foram feitos por cirurgiões plásticos. Isso é algo muito importante. Você tem que checar quem é aquele profissional que está te atendendo. Fundamental. Bom, doutor Paulo Solano, uma honra recebê-lo. Seja sempre bem-vindo e que a gente possa falar sobre cirurgia plástica sempre com segurança. A opção é de cada um, desde que consulte o seu profissional, o objetivo cada um tem o seu, mas o importante é a gente procurar, então, um profissional
obviamente registrado pela sociedade, que tem o seu controle, né, através da qualidade dos seus profissionais, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite.